Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Loreto Bezerra, a pergunta número 181. Aparentemente parece pouco, mas o conteúdo dessa pergunta, dessa resposta, ela pode-se dizer que ela chega a transcender o próprio tempo ou a própria época em que foi formulada. Acreditem se quiserem. A pergunta formulada por Kardec nos lança a um conhecimento que ainda é, digamos assim, fruto de controvérsia na humanidade. É um estudo chamado exobiologia. É o aprendizado das formas vivas em outros planetas. Tá? E aquele negócio, realmente admitir que a Terra seja o único planeta habitado do universo seria um tremendo desperdício de espaço. Temos aqui para discutir esse desperdício de espaço Adalberto. Que a paz seja conosco e importante nossa reflexão do professor São Luís. Passai pelo crivo da razão e da lógica, rigorosamente, toda e qualquer comunicação que vier dos espíritos. Digo eu, encarnado e desencarnado, né, João? É isso aí. Temos o Edmilson. Paz e amor a todos. Ele é conciso e lacônico, mas ele tem um conhecimento psicológico bastante grande, viu? E tem um tupé de porreta, viu? Para nós que somos carecas, eu e Adalberto. Pronto. Eu sou Vou trazer descendente um de índio. Vou trazer um laque para nós dois, para o Edmilson não. Traga. E temos também Guilherme. É muito bom estar juntos, principalmente vendo essa, digamos assim, o comentário capilar de vocês dois. É uma beleza. Digamos, estamos capilarizando isso, capilarizando o conhecimento. Da gente, louvado seja o Senhor. Meu Deus. A gente fala cada besteira aqui. Perdão, vai. Vai lá. Aqui nos perdoe Geraldo de Aquino, que nos perdoe Papai do Céu, meu Deus do céu. Mas, vamos lá. Lendo a pergunta, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E respondem os espíritos. Sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer.
pois há muitas moradas na casa de nosso Pai, sendo que de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, o que não acontece com outros. Gente, vocês não imaginam a profundidade do material contido nessa resposta. Vamos ao debate, vamos abrir com Edmilson. Tá? Se fosse possível pegarmos no nosso sistema solar, Netuno, e colocássemos ele no oceano, se pudéssemos miniaturizar esse gigantesco planeta e colocasse ele no nosso oceano, ele flutuaria. Não é? Então, naturalmente que vamos agora falar de habitar. Né? Ou talvez congelasse o oceano. Ou talvez congelasse. Então, a temperatura dele é de 220 graus negativos. Lógico fica que, suponhamos que os seres desse planeta, eles não poderiam ter o mesmo grau de materialidade que o nosso. Um planeta que é gasoso, ou um planeta extremamente material, a humanidade desse planeta, ou seja, o estado físico da humanidade que habita, tem que ser proporcional ao estado desse planeta. Isso é uma lógica. Né? A nossa própria ciência diz que dois corpos de mesma densidade não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, da mesma densidade. Então, porque a pergunta aqui ela se refere ao seguinte, né? O estado físico... Não, é a 8.1. Os seres que habitam os diferentes mundos têm os mesmos corpos semelhantes, né, ao nosso. Eles não podem ser os mesmos corpos, ter a mesma semelhança, a mesma densidade, já que os próprios mundos em si, eles guardam essa diferença muito grande. Exatamente. De acordo com o grau de materialidade de determinado mundo, a humanidade desse mundo será igualmente proporcional. Tanto que existem mundos de Beethovens, de Gandhis, né? Um determinado espírito que tinha uma preferência muito grande pelas músicas de Ludwig van Beethoven, ele, ao desencarnar, ele procurou saber onde se encontrava o grande músico. E a resposta foi a seguinte: ele não habita mais o planeta Terra, ele estava aqui apenas à missão. Ele se encontra agora num mundo compatível com o grau de evolução dele, ou seja, um mundo de Beethovens. Eu fico imaginando um mundo composto de gênios. Deve ser uma coisa maravilhosa, não é? Assim como existem mundos... Ou então, para nós, vai ser considerado um mundo... Incompreensível. Isso mesmo. Compreensível. Porque a percepção dos espíritos num local como esse vai captar o nosso pensamento ainda inferior e preso à materialidade. Então, com certeza, qual vai ser a postura desses espíritos, considerando que provavelmente a escala de valores deles é tal que o simples captar de um pensamento negativo já é capaz de sacudir o mundo. Gente, a coisa... Só que o nosso pensamento não penetra. Nós nem precisamos, né, ir para outros planetas. Algumas obras espíritas nos mostram que tem um exemplo também de um presidente, né, de uma instituição espírita aqui, que ele era muito conhecedor, palestrante, administrou por muitos anos uma instituição, aí ele desencarna. Aí quando ele desencarna, ele viu um espírito de uma mulher que ela andava, ela flutuava, ela deslizava sobre o plano astral, e ela estava vestida de uma forma muito singela e irradiava uma suave luz da aura dela. E ele ficou olhando assim para ela, e de repente ele olha para si mesmo e ele percebeu que a energia dele estava muito densa. E aí ele percebeu que, na verdade, ele acabou sentindo inveja dela. Não é? Ele falou, puxa vida. Aí veio depois um amigo dele, né,
falou para ele, né, esse plano, aqui no plano astral, onde nós nos encontramos, os seres que aqui habitam, eles já são despidos da inveja. Ele tinha sido levado lá como uma lição mesmo, para que ele aqui se tornasse um aprendizado. E aí ele reconheceu que ele não era merecedor de estar naquele plano. Para vocês verem. Adalberto. Eu penso interessante aqui, tem na carta lá nos prolegômenos que os benfeitores deixam para Kardec, para nossa reflexão, tem um trecho que eles dizem para o professor, né? O homem, quem tensencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Mas a gente vai estudar, busca as obras complementares, alguns livros da codificação, e aí alguém, né, me ajudando, vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, no item 3, 4 e 5, diferentes categorias de mundos habitados. Então é bastante interessante para quem se interessar em fazer a releitura, mas para ficar com água na boca, ou deixar com água na boca, só um trecho, né, do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros são do mesmo grau e ainda há outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente, a vida moral é quase inexistente. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, busquemos uma outra, né? Uma frase do professor que está na introdução da obra básica nossa aqui, o Livro dos Espíritos. O homem que considerar sua razão infalível está bem perto do erro. Então precisamos estudar, compreender e aceitar essa aceitação da nossa inferioridade, né? Que a gente precisa de muitas encarnações, de muita reforma íntima, né? Uma vacina muito boa de reforma íntima, né? E a gente vai à luta, não tem outro jeito. Nós vamos dar uma paradinha agora para a nossa vinheta, e a Guilhermina vai dar a sequência. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Guilhermina. Pegando o mote, o Kardec tinha perguntado, né, que se os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos. Então, só para puxar... E é óbvio, o início da resposta dos espíritos eu achei direta e objetiva. Claro que tem que ter corpos, até porque o espírito precisa ter matéria para atuar sobre matéria. Ele precisa ter uma composição material, estar revestido de algum tipo de matéria para que ele possa exercer atuação sobre matéria. Isso em qualquer nível, em qualquer estágio, em qualquer mundo. E aí, ele mais objetivamente coloca que esse envoltório é de acordo com o grau de pureza em que os espíritos chegam. Na medida em que que os espíritos vão evoluindo, vão superando as suas mazelas, vão superando suas dificuldades e vão evoluindo cada vez mais, aproveitando as oportunidades todas que Deus perfeito nos traz. Nós. Exato. É aproveitar as oportunidades, eu tenho comentado sobre isso, prestar atenção nos detalhes e tal, e cada vez aproveitar, e é isso que diferencia os mundos, porque, como ele diz, há muitas moradas na casa do Pai.
E aí é necessário que, como tendo muitos graus essas moradas, muitos estágios dessas moradas, vai depender exclusivamente de nós, do nosso livre-arbítrio, e temos comentado muito sobre isso, porque as oportunidades estão cada vez maiores e a gente tem que ter a percepção, a compreensão de aproveitar cada oportunidade. Fazer com que a gente está do nosso lado, é olhar para o lado, é sair de dentro de nós, sair do nosso mundinho interior, de achar que a gente é lá essas coisas, e passar a observar o outro, sendo que o outro pode ser qualquer outro. O outro pode ser alguém íntimo, pode ser que a gente não gosta, que não gosta da gente, que tem problemas de relação, de trabalho, não importa, é o outro. E se é o outro, é um irmão e é um filho de Deus. Então, se você não pode fazer nada, pelo menos ore. Se você percebe que você... a gente tem recebido muito esses recados. Se você percebe que você não tem muito que você possa fazer, ore. Para e faz a sua prece interior. Que aí, certamente, alguma coisa te será informado. E aí você não vai perder a oportunidade. E aí, ele termina a frase falando exatamente o seguinte: alguns espíritos sabem e têm consciência disso aqui na Terra. Outros não. Aqueles que têm consciência, que sabem que a materialidade vai variar de acordo com o planeta e de acordo com o nível de evolução de cada um, aí depende da gente. Aí, como diz o povo, é com a gente mesmo. Aí entra aquele ensinamento do mestre dos mestres, né? Muito será cobrado de quem muito tem. Sim. E a cada um conforme suas obras, simples e direto e objetivo. Eu tenho rebatido isso e rebatido, que a gente está vivendo num mundo, num momento, que a gente está tendo muita coisa para perceber. Só que essa muita coisa para perceber externamente reflete no nosso interior. E aí também tem que refletir como é que a gente está aqui dentro. Como é que está o nosso nível de egoísmo, como é que está o nosso nível de percepção da necessidade do outro, como é que está o nosso nível de vontade de aprender, como é que está o nível de sair da inércia, como é que está o nível... É isso tudo. E aí também é uma outra coisa, como eu li essa semana. Não estamos aqui por acaso. Agora, nesse momento, em 2024. Nós estamos lúcidos, raciocinamos. Nós não estamos em viagem de férias. Não estamos de férias. Nós estamos lúcidos, nós estamos raciocinando, nós temos o que comer, temos aonde pousar a cabeça, temos o que fazer e temos isso. Tem uma informação... Não por acaso. De uma irmã nossa que já desencarnou lá do Leão Denis, Sônia Regina. Uma psicografia, ela diz assim: Adalberto, eu aprendi que daqui do outro lado não tem feriadão nem férias. Não, mas começar a trabalhar agora. A reflexão exatamente é essa. Nós estamos vivendo num mundo complexo. E não por acaso também as informações nos alcançam. As notícias nos alcançam. Nós hoje sabemos aqui no Brasil, Rio de Janeiro, o que está acontecendo do outro lado do mundo. Exatamente. E aí, mas eu não posso fazer nada. Pode. Para e ora. No mínimo, para e ora. Usa de discernimento, né? Exatamente. Não estamos aqui por acaso, é só para botar o povo para pensar. Exatamente. Sendo chata. Tem um gancho aí que a Guilhermina deixou, e a gente busca lá uma mensagem, um trecho de uma mensagem de Lancelin, que é interessante para a nossa reflexão, junto com o que a Guilhermina falou. Não percas teu tempo ensinando e fazendo coisas vãs. As oportunidades são preciosas para quem já despertou para a luz do entendimento. Começa analisando teus pensamentos e educando-os. Começa analisando tuas palavras e disciplinando-as. Começa analisando teus atos e corrigindo o que existe de errado. Estuda o livro da natureza e copia sua perfeita harmonia. Se não sabes como começar, usa a prece, que ela lhe dará a visão indispensável
para tal evento espiritual. Lancelinho. Está no livrinho pequenininho, mas atrevido, Cirurgia Moral. É isso, João. Com certeza. É interessante que você pode ler os 2 últimos parágrafos também, novamente. Do livro? Desse livro do Lancelinho. Isso é rápido e rasteiro. Os 2 últimos parágrafos. Exato. Bom, o penúltimo aqui no caso é: começa analisando teus atos e corrigindo o que existe de errado. Estuda o livro da natureza e copia sua perfeita harmonia. Aí eu me atrevo, vou no terceiro, né, para terminar. Se não sabes como começar, usa a prece, que ela lhe dará a visão indispensável para tal evento espiritual. Você percebe que nós estamos aqui estudando basicamente o que? Evolução espiritual. E a evolução espiritual só funciona se for de moto próprio, ou seja, for da nossa própria vontade chegar até lá pelo nosso próprio esforço. E é interessante observar o seguinte: nós cobramos a evolução do outro. Exatamente. Não observamos a nossa pouca evolução. É mais fácil, né, João? Sim. É mais fácil, mas por é isso bom que eu pra cobro gente... mais nos outros. É Mas assim. é exatamente por isso que eu estou colocando aqui. E veja bem, a entidade que faz essa reflexão para nós, ela não nos cobra nada. Ela apenas nos aconselha com um respaldo moral extremamente profundo. Tá? Nós podemos refletir a respeito do lado da estrutura material dos habitantes de diversos planetas de várias maneiras. Mas o mais importante é exatamente entender que o corpo, seja ele como for, sempre será uma ferramenta evolutiva. Entendi. Nós já tivemos no próprio planeta Terra, na história que nós temos de 4,5 bilhões de anos, formas vivas que não sobreviveriam hoje, e também nós não sobreviveríamos às condições do planeta naquela Terra, naquela época, no nosso próprio planeta. Então, vamos parar e refletir, porque a ciência nos dá uma lição. Isso que eu estou falando é de arqueologia e de paleontologia. Isso é conhecimento científico. E o que é que nós fizemos desse conhecimento? Compreende? E o que faremos? E o que faremos dele? Então, nós temos ainda muita coisa para ser feita. Principalmente dentro de nós. Vamos refletir a respeito. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que aproveitemos o tempo. Esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, para caminhar com mais firmeza e coragem dentro da vida física e da vida espiritual, para fazer as conquistas necessárias para chegar aonde desejamos a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E hoje nós vamos estudar o tópico Progressão dos Mundos. O item 19 e o último deste capítulo. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de graus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada nova, cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na estrada do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, ou dos animais e seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada permanece estacionário na natureza. Quão grandiosa e digna é essa ideia da majestade do seu Criador! Quanto, ao contrário, a mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo essa lei, a terra esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Os homens, então, serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui, por essa informação trazida por Santo Agostinho, nós vemos uma ideia que podemos realmente entender como o que realmente rege todo o funcionamento do nosso universo. Porque ele nos diz aqui que o progresso é uma das leis da natureza, ou seja, tudo está em progresso, tudo está avançando. E nós não podemos admitir que algo avance de forma retrógrada, porque é uma criação de Deus, inteligência suprema,
causa original de todas as coisas. Então, uma inteligência suprema não vai criar algo que retroceda. Então, esse avanço, esse progresso só pode ser em termos de melhoria, de avanços não só da parte material que constitui o nosso planeta e o nosso universo como um todo, tanto quanto a parte moral que é relativa ao avanço do princípio espiritual. O princípio material avança materialmente, tecnicamente, para proporcionar aos indivíduos oriundos do princípio inteligente, princípio espiritual, uma vida cada vez mais confortável, mais fácil de ser desenvolvida. Assim, isso vale para o universo, vale para todos os planetas. Então, nós temos que entender que essa configuração explica para nós as coisas todas, que nós temos notícias que se relacionam com a criação do nosso planeta e que é estudado pela paleontologia, pela arqueologia. Eles estão nos mostrando praticamente de uma forma clara como o planeta iniciou aqui a sua configuração de uma bola de fogo, possivelmente absorvida pela gravidade do Sol, formada por partículas de poeira estelar que se aglomeraram nesta bola incandescente e começou a girar em torno do Sol. Essa é a ideia. Materialmente, é assim que começou o planeta. Os estudos que nos revelam isso. E aí, após o esfriamento do planeta, ele tornou-se propício à existência de vida. E aí sim, a criação divina se mostra eficiente. Porque também esses estudos mostram que a vida começou aqui de uma forma muito simples, em indivíduos unicelulares, quer dizer, espécies de organismos vivos de uma só célula, habitando ainda água. E isso vão se transformando, até chegar os animais que têm a sua conformação física a mais complexa que pode se imaginar. Isso passando pelos vegetais, pelos animais mais simples na sua morfologia, até chegar com os animais que têm mais sofisticada constituição e depois chegar até nós, os seres humanos. E o planeta vai acompanhando, vamos dizer, fisicamente essa evolução, ele vai se mudando e as coisas não se extinguem, as coisas vão se transformando. As coisas vão se transformando. Tudo isso foi constituído com os elementos que dispunha já essa bola de fogo, que quando se resfriou já estava com esses elementos químicos para que ocorresse aqui toda essa vida resplandecente que nós vemos. Então é uma coisa que tem lógica para nós entendermos. Então, como diz aqui, marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais, e da habitação, porque nada permanece estacionário na natureza. Então, nessa marcha progressiva, o homem vai evoluindo, o ser humano. Nós temos história para nos mostrar como era a complexão física dos primeiros homens habitantes da Terra. Mas pareciam com os símios. E olha hoje a diferença que há entre o homem e o símio. Então o homem evoluiu, materialmente falando. Assim como o homem, os animais evoluíram. O tigre de hoje não é igual ao tigre de milhões de anos atrás. Os elefantes de hoje não são iguais aos elefantes de milhões de anos atrás. Os répteis
de hoje não são iguais aos répteis de milhões de anos atrás. Eram animais gigantescos. Muitos animais desses deixaram de existir, transformaram-se em outros animais que estão aqui até hoje. As plantas da mesma forma. Então o planeta vai se adaptando, se transformando, mas nada se extingue. Tudo se transforma. Já tem aquela lei do Lavoisier que diz, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. É um princípio básico de quem estuda ciências mais simples, essa lei de Lavoisier. E ela contempla exatamente o que é a lei natural, criada por Deus. E vale para todo o canto do universo. Então, esses mundos como o nosso estão em constante progressão. Há de chegar o tempo em que nós vamos atingir aqui, em nosso planeta, a nossa humanidade já terá evoluído de forma moral e, paralelamente, de forma material. Os animais aqui também terão evoluído. As plantas, tudo terá evoluído. Então o planeta já vai partir para uma outra fase, porque o avanço moral vai nos tornar menos exigentes, vamos dizer assim, dessas coisas materiais de que nós fazemos uso hoje. Então as coisas tornar-se-ão mais simples. A vida, no sentido material, tornará-se-á mais fácil de ser vivida. Para que nós possamos aí dar mais ênfase ao nosso burilamento moral. Então, neste futuro que será para a Terra um mundo regenerador, ou seja, um mundo no qual a humanidade nele habitante vai se transformar moralmente, vai se regenerar, ou seja, vai abandonar muitos hábitos morais do passado para adquirir novos hábitos, mas condizentes com a moral nova que estará sendo implantada, que será a moral do Cristo, essa que nós já estamos estudando aqui. Nós não queremos chegar nesta fase do planeta totalmente desconhecedores do que é essa moral do Cristo. Para nós será mais fácil de aceitar todos esses comportamentos, porque já teremos estudado isso, já temos isso dentro de nós. Podemos hoje ainda não estar praticando da forma ideal, da forma mais correta, mas já temos dentro de nós este conhecimento. Por isso que eu digo que é importante o estudo do Evangelho do Cristo, para que nós, ao chegarmos numa classe mais avançada, não temos dificuldade de aceitar essas coisas. Já estaremos nos regenerando das coisas que fizemos e fazemos hoje, erradas. E esse conhecimento vai ser fundamental para tornar mais fácil para nós essa regeneração. Agora, há indivíduos na nossa sociedade, na nossa humanidade, que hoje não aceitam esta moral cristã de jeito nenhum. Não aceitam, não acreditam, preferem tentar levar uma vida de gozo imediato. Principalmente com a moral distorcida e com a materialidade como pano de fundo para tudo. Claro que para eles, num futuro, num planeta que pretende regenerar seus habitantes, eles terão muita dificuldade de aceitar essa regeneração. Não se conformarão em perder aquelas coisas que eles julgavam ser privilégios, quando na realidade eram situações que os estavam levando para um caminho muito mais complicado. Porque para eles viverem naquele modo, eles perturbavam a vida dos demais. E o que você não pode fazer num mundo regido pelas leis de Deus é você incomodar o seu irmão, incomodar o próximo. A lei de Jesus, a ordem de Jesus é que nos amemos uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos. Ora,
Então não podemos causar problema para os próximos. E é o que grande parte da sociedade ainda faz. E essas pessoas vão ter muita dificuldade de se adaptar a uma nova ordem. É claro que isso não vai ser feito de forma abrupta. Isso vai se passando, é a famosa assim, transformação pelo qual a humanidade passa. Talvez nós já estejamos hoje vivendo as primícias desse momento de transformação moral. Pode ser, muitos acreditam nisso. Eu acredito que essa transformação é sempre, mas ela pode ficar um pouco mais aguda em determinados momentos, como que se diz que é agora. E essas pessoas que não conseguirem se adaptar a essa nova situação, infelizmente, para eles, não vão poder mais continuar permanecendo aqui, porque eles vão ser um estorvo para aqueles que estão querendo mudar de vida, estão querendo se regenerar, não mais fazer as coisas que faziam no passado, que somos nós. Nós estamos fazendo ainda muitas coisas erradas. Muitas daquelas que nós sabemos, mas não temos força ainda moral para resistir a essas tentações, parar de fazer certas coisas. Nós temos muita dificuldade ainda. E justamente esse mundo de transformação, de regeneração, é para isso. Que seremos nós que ainda eventualmente fazemos algumas coisas indevidas, mas temos consciência de que não podemos continuar fazendo, então vamos lutar para não fazer mais. Temos consciência de que isso está errado. Só vão ser convidados a se afastar aqueles que não aceitarem isso e persistirem em continuar fazendo as coisas que não se deve fazer e não estando nem aí para as consequências que podem advir para os outros, porque esses outros já não estarão mais merecendo passar por essas situações. Hoje, eles têm campo livre para agir com as suas maldades, digamos assim, porque nós ainda precisamos passar por essas maldades, para expurgar de nós todos os resquícios das coisas erradas que fizemos no passado. É a ação do escândalo, como dizia o Cristo, mas aí daquele que fizeram o escândalo. Então, esses escandalizadores não vão ter mais necessidade aqui deles, não vai ter necessidade, porque nós não estaremos mais precisando de passar por essas coisas. Então eles vão ter que fazer o quê? Ir para um lugar onde há gente que precisa passar por isso, gente como eles. Então eles vão provocar escândalo para os outros e os outros vão provocar escândalos para eles, mas não vai ser mais aqui. Será um planeta de regeneração. Este é o planeta para onde nós estamos nos encaminhando. E vamos fazer força para continuar nessa marcha de progresso e para nos ajudar nesta luta, nesse empenho, está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Vamos ficando hoje por aqui. Desejo a vocês todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.